Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do YouTube do Processual Prime. Me chamo Thiago Dantas, sou delegado de polícia aqui no estado do Paraná, professor de processo penal e leis penais especiais. Vamos lá. A temática desse encontro aqui para o nosso canal é sobre a nova súmula de número 670 do STJ, que alguns alunos não conseguiram entender, falando sobre ação penal pública condicionada à representação nos crimes de estupro de vulnerável. Mas ela tem uma razão específica de existir e é sobre isso que a gente vai se debruçar. Antes, efetivamente, de entrarmos na temática, já siga o nosso canal, já ative as notificações, que muito conteúdo vai ser disponibilizado para vocês aqui, tá bom? Vamos lá, vamos entender o verbete que veio nesse enunciado. Então, diz a súmula: no caso de vulnerabilidade temporária, em que a vítima recupera suas capacidades físicas e mentais e o pleno discernimento para decidir acerca da persecução penal de seu ofensor, a ação penal nos crimes sexuais é pública, condicionada à representação. Vamos lá, vamos entender isso aqui. A súmula se refere à vulnerabilidade temporária. O artigo 225 ele foi alterado pela Lei 12.015 de 2009, trazendo no parágrafo único, dizendo que a ação penal pública nos casos de vulnerável seria ação penal pública incondicionada. E vamos entender isso. Na jurisprudência foram encampadas duas teses no seguinte sentido: essa vulnerabilidade ela se divide em vulnerabilidade temporária, que seria aquela vulnerabilidade ou por razão de embriaguez ou medicamentosa. O indivíduo, por exemplo, vai se submeter a uma cirurgia, ele fica incapacitado de oferecer resistência porque ele está desacordado, ou até mesmo a embriaguez, a pessoa se coloca num estado de embriaguez que não consegue oferecer uma resistência. Ou a incapacidade, melhor, ou a vulnerabilidade permanente, que é aquela, por exemplo, etária, né? A pessoa menor de 14 anos, ela é considerada, para fins da lei, como vulnerável, na verdade, permanente. E aí trouxe essas duas teses. Espera aí, se estivermos tratando de uma vulnerabilidade temporária e quando ele retomar a sua capacidade mental, ele pode optar pelo manejo da persecução penal. E essas duas teses foram divididas entre a quinta e a sexta turma naquela ocasião, durante muito tempo, se era possível ou não. Para a quinta turma do STJ, não era possível encampar a tese da vulnerabilidade temporária. Por quê, Tiago? A lei não trouxe diferença, falou vulnerável. Não há distinção entre a vulnerabilidade temporária ou a permanente. Então, o que dizia o STJ, no caso concreto? Esse dispositivo não faz qualquer distinção entre a vulnerabilidade temporária ou a permanente, haja vista que a condição de vulnerável é aferida no momento do consentimento do crime, ocasião em que há prática de atos executórios com vista à consumação, né? Então, nesse caso, de acordo com a quinta turma, a ação é sempre pública e incondicionada. Mas há um entendimento da sexta turma diametralmente oposto, realizando essa distinção de vulnerabilidade permanente e vulnerabilidade temporária. Olha o que dizia a sexta turma. A pessoa vulnerável, que trata o parágrafo único do 225, é somente aquela que possui incapacidade permanente de oferecer a resistência à prática de atos libidinosos. Se a pessoa é incapaz de oferecer resistência
apenas na ocasião da ocorrência dos atos libidinosos, ela não pode ser considerada vulnerável para fins do parágrafo único do 225, de forma que a ação penal permanece sendo condicionada à representação. Então, esse era o entendimento da sexta turma naquela ocasião, e foi um julgado recente da quinta que mudou o entendimento sobre essa temática, entendendo que a vulnerabilidade estampada do parágrafo único do 225 seria somente a incapacidade permanente. Ocorre aqui, pessoal, o que acontece, né? A Lei 13.718, de 25 de setembro de 2018, colocou uma pá de cal na discussão, dizendo que os crimes previstos no título 1 e 2 do capítulo dos crimes contra a dignidade sexual são de ação penal pública incondicionada. Então, todos os crimes contra a dignidade sexual são de ação penal pública incondicionada. Mas qual é a grande ratio da súmula 670? Essa lei 13.718, ela é prejudicial, é uma novatio legis impeius. Por quê? Ora, se um crime é de ação penal pública condicionada à representação, passa a ser pública e incondicionada, ela faz desaparecer uma causa extintiva de punibilidade. Ora, se o crime demanda representação e não ocorre essa representação, vai haver a decadência. E qual a natureza jurídica da decadência? Causa extintiva de punibilidade. Então, essa lei 13.718 de 2018, ela é irretroativa. E, então, essa súmula, ela é direcionada para os fatos praticados até o dia 24 de setembro de 2018. Aqueles fatos praticados sobre o manto da vulnerabilidade temporária continuam sendo de ação penal pública condicionada à representação, e ela não pode ser alcançada pela novatio legis impeius da Lei 13.718. E essa é a grande razão da edição dessa súmula, porque havia um dissídio entre a quinta e a sexta turma no tocante a essa vulnerabilidade. E o que aconteceu? O entendimento das turmas foram uníssonos no sentido agora de dizer que essa vulnerabilidade somente seria encampada à vulnerabilidade temporária. Então, muito cuidado, essa súmula está direcionada aos fatos praticados antes da Lei 13.718. Não significa dizer que os crimes de estupro de vulnerável com a vulnerabilidade temporária são de ação penal pública, ainda que seja uma vulnerabilidade temporária, não importa mais a partir da Lei 13.718, tá bom? Então, pessoal, muito cuidado, essa súmula vai cair, é um tema que perpassa sobre lei processual penal no tempo. Essa pergunta pode cair tanto, deixa eu voltar comigo, tanto em uma prova discursiva, quanto numa prova objetiva, ele vai colocar o verbete da súmula e você deve conhecer, bem como numa prova oral. Então, a gente precisa ter conhecimento, você precisa explanar. A Lei 13.718 é uma novatio legis impeius e ela não alcança os fatos anteriores a 25 de setembro de 2018, e por isso essa razão de existir da súmula, tá bom? Pessoal, um forte abraço. Processual Prime com muito curso aguardando vocês. O que acontece, né? Delegado de Polícia Civil no Estado de Minas Gerais banca, em tese, FGV, temas sensíveis lançados, base Prime lançado, tudo isso é analisado, estudado de forma verticalizada. Forte abraço.